Fala, turma! Bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e tenho o enorme prazer de gravar esse 14º episódio do Jornada Cast. Bom, esse 14º referente à temporada 2. Essa temporada a gente não sabe ainda quando vai terminar. A primeira foram 12 episódios, essas já são 14, e hoje eu recebo um amigo mesmo, mais que especial. Não é só um convidado, é um amigo. E a gente, um pouco mais cedo agora, a gente estava batendo um papo. E eu vou usar uma expressão: não precisa estar próximo para poder estar junto. E às vezes a gente nem conhece tão bem a pessoa do dia a dia. Mas para aqueles que acreditam numa sincronia, eu vou te falar, esse papo aqui de hoje eu tenho certeza que vai ser. Eu tenho o privilégio, a honra mesmo, de receber um amigo que hoje não está mais aqui no Brasil. A gente aproveitou uma lacuna ali da agenda para a gente poder bater um papo, certamente sobre empreendedorismo, família, negócios no exterior. Fica aí, manda para quem de fato precisa de escutar um pouco desses temas, tá bom? Curta, compartilha, não sai não. Bota aí, se você tiver no Spotify, bota em 2x e escuta ou assiste tudo. E no YouTube também. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar para vocês Marconi Cruz. Meu irmão, obrigado por você estar aqui. Alegria, que privilégio. Enquanto você apresentava, eu estava pensando se era comigo, que essa apresentação ficou bonita. Mas uma alegria enorme. A gente já bateu um papo precioso hoje, né? Já foi legal. Deus vai abrindo caminhos, nos levando por caminhos que realmente façam sentido. E esse nosso encontro de hoje é um desses encontros que Deus marcou realmente, acredito nisso. A gente já vinha se falando há um tempo, e mesmo quando a gente não se falava, a gente já se acompanhava, né? Porque a gente trabalhou juntos... 20 anos atrás? Melhor nem ir por 20 esse anos, caminho. né? Eu já estou com a Melhor já não mais fazer. branca que você, mas tudo eu bem. tenho pintado mais que você. Mas não conta para ninguém, não. Depois eu te passo a tinta lá. Mas a gente se conheceu, e você era franzino na época, não tanto quanto eu, era mais franzino ainda, e você me deu um curso naquela época de Microsoft Project. Foi bem legal, cara. Eu falei, putz, esse cara é fera, né? E de lá para cá os caminhos foram em direções um pouquinho diferentes, mas a gente se acompanhando. E recentemente eu me alegrei demais em ver o que Deus tem feito na sua vida, né? Amém, irmão. E eu lembro de um dia que eu te mandei mensagem, eu falei, cara, que legal, bicho, você nasceu de novo, Deus está te usando, você está pescando com rede, né? Deus está usando esse negócio. E disso aí, desse bate-papo, surgiu a oportunidade de estarmos aqui, e eu estou feliz demais para aprender contigo, para a gente compartilhar aqui alguma experiência, um pouquinho que Deus tem feito também. E demais, irmão. Toda vez que eu sento nessa cadeira aqui, eu sento para aprender e deixar o Espírito Santo conduzir. A Jornada Cast, eu comento com todo mundo, não tem roteiro, então a gente vai aqui. Eita. Certamente tem alguns temas que a gente vai passar por eles, né? Daquilo que você tem de inspiração. O lema é pessoas comuns com histórias inspiradoras. E cada pessoa tem sua própria história e cada pessoa tem seu próprio testemunho, né? Essa é a beleza. Cada um tem que passar pelo seu processo para construir o seu testemunho. Irmão, antes da gente começar, de fato, assim, com os temas, quem é o ser que está aí? Quem que é o Marconi ser? Acho que todo mundo te fala que isso é uma pergunta difícil, né? Porque a gente é uma soma de várias coisas. O Marconi, bom, eu tenho 40 anos, sou casado com a Lilian, com quem eu namoro desde 2000, são 23 anos que estamos juntos, beijo para a Lilian. Sou pai do Davi e da Elisa, 2 filhos maravilhosos, que eu sou apaixonado. Sou filho da Rosinha, isso é importante dizer. Minha mãe merece um livro, nós vamos escrever um livro para ela ainda. E a história dela, ela nos inspirou muito, né? Os ensinamentos dela foram cruciais para a gente ser quem a gente é. Foi minha mãe que me levou para a igreja cedo, antes de eu poder tomar uma decisão. Eu já ouvia falar do Senhor, já ouvia as historinhas bíblicas. E aí, mais tarde, quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, as coisas fizeram mais sentido por causa do caminho que minha mãe nos direcionou. Por isso que falar que filho da Dona Rosinha é realmente muito importante.
E sou servo de Cristo, cara. Como eu te falei há pouco no nosso bate-papo anterior, eu acredito que nós fazemos parte da missão orquestrada de Deus para o mundo, sabe? No mundo meio louco, né? No mundo injusto, no mundo cheio de violência, cheio de problemas. Deus usa de graça, ele continua salvando vidas e edificando, cuidando dos que são seus, e para isso ele tem uma missão orquestrada. Esse tema está bem nítido para mim, porque o nosso pastor lá da igreja falou sobre isso, inclusive, desse domingo, sobre como o Senhor, ele distribui dons, né? E ele citou o trecho que o apóstolo Paulo diz que um tem o dom de administrar, o outro o dom de contribuir, outro o dom de servir, outro o dom de exercer misericórdia. E Deus vai usando esses dons para que a missão dele seja completa. Qual a missão? Cara, de salvar quem ele quer salvar, de cuidar dos que são deles, de libertar o que está preso, de trazer verdade ao que está enganado. E quando a gente tem a oportunidade de ser usado nessa missão, é um privilégio, né? A palavra fala que somos cooperadores da obra de Deus. Olha que coisa linda! Ele poderia fazer tudo sozinho, né? Porque ele tem Ele é Deus. Ele tem a capacidade de endurecer o coração de Faraó e de amolecer o coração. Ele tem essa capacidade, mas ele nos usa, né? E sobre compartilhar, ainda nessa introdução, eu nunca gostei muito de compartilhar publicamente as coisas, né? Minhas redes sociais, elas são muito restritas para pessoas que eu realmente tenho alguma afinidade. E um dia eu estava contando a história para um amigo bem próximo, e ele falou assim, Marconais, ele me chama de Marconais por causa do Y no meu nome, fica me zoando. Você tem que compartilhar essa história, cara. Compartilha a história. Sabe aquela história do lago que eu contei? Sim. Eu falei, não, bicho, isso aí, porque você conta a história, tem um que vai achar que você está sendo, sei lá, que você está sendo exibido. O outro vai achar que aquilo é para ele também. Eu acho que Deus tem uma história para cada um, um plano para cada um. Às vezes o que serviu para mim não vai servir para o outro. E ele falou, cara, esse não é seu trabalho, esse trabalho é compartilhar. Como Deus vai usar isso é trabalho dele. E aquilo, eu falei, pô, tem razão, tem razão. E aí que foi depois que eu passei de carro com meu filho, eu falei assim, filho, foi aqui que Deus falou com o papai. Ele, como é que foi isso? Eu comecei a contar, depois eu compartilhei. E, cara, foi tão legal, porque, assim, foram dezenas, e olha que meu Instagram isso é muita coisa, foram dezenas de amigos que falaram assim, caramba, que legal, precisava ouvir isso, pô, Deus falou comigo, poxa, eu tô nesse momento aí. E aí eu comecei a ver os efeitos do compartilhamento, que na verdade é o testemunho, e é o que o Senhor faz de melhor. Ele salva a pessoa, ele salva aquele endemoniado gadareno que vivia endemoniado, vivia no cemitério, tentava prender algemado, não tinha solução para aquele cara. Atravessa o rio. Uhum. Atravessa o rio. Atravessa o rio, né, com o propósito de ir atrás ele. E depois que liberta, ele vem para Jesus e fala, deixa eu te seguir. Ele fala, vai lá e conta para os seus o que Deus fez na sua vida. Então é lindo, né, como o Senhor usa até a gente para alcançar quem precisa ser liberto, quem precisa ser edificado, quem precisa ser animado. E essa é uma ferramenta poderosa. O trabalho que vocês estão fazendo aqui é lindo por isso, porque certamente está edificando, né? Eu estava ouvindo esses dias eu ouvi bastante, e falei, pô, que legal, né? Como a gente aprende com a história do outro. Sim. Deus está agindo. E esse é o propósito. Cara, a fé é aquilo que a gente não vê. Mas toda vez que a gente escuta um testemunho, é a edificação da fé, né? A gente tem pelo menos para mim, eu tenho como palpar, assim, de alguma forma, falar, poxa, estou no caminho certo. Vou não inspirar, na verdade, inspirar na sua história, mas os outros podcasts aqui também que a gente gravou,
teve o Thales aqui, que esteve aqui junto com a gente falou justamente disso. Deus tem uma história para cada um. A gente tem que acreditar no Jesus que se revela, o Cristo se revela a cada um de nós. Perfeito. Não através da tua história, mas a tua história é inspiradora. Para que eu falei assim, opa, deixa eu dar continuidade nisso. Né? Sabe que eu sou apaixonado com aquela série The Chosen? E não sou apaixonado, eu sou um propagador da série, porque os diretores eles tiveram a sacada de apresentar Jesus pelo olhar de quem se encontrou com ele. Perfeito. O primeiro capítulo começa com Maria Madalena e vai passando pelos discípulos, e aí você começa a entender assim, puxa, faz sentido. Para o cara largar tudo e seguir a Jesus, o que aconteceu? E ele preenche essas lacunas, né, dando vida para essas histórias, e ele apresenta esse Jesus pelo olhar de quem foi liberto, de quem não tinha esperança, encontrou esperança, de quem não via sentido, encontrou sentido, de quem não acreditava e agora acredita. E eu recomendo sempre porque eu acho brilhante esse seriado. Também, e nos ajuda a ver o Jesus de uma maneira mais íntima ainda. Sim, né? sim. Por mais íntimo que você escute a voz, sinta a presença do Espírito Santo, mas as temporadas, elas são interessantes por causa disso. Assim, você fala, poxa, ele era um ser comum, né? Com todos os poderes, ele se limitou para poder viver de acordo com nos ensinar a viver aquilo dali dentro da humildade dele, mesmo com toda a força de Deus por trás dele. Deixa eu limitar e deixa eu te mostrar que eu escovo dentes, né? Sim, assim, sim. na série, como que passa e tudo. Bem legal. Aquilo dali tem um princípio edificador muito grande. Espero que seja uma das formas de se contribuir para que, quando o último souber a meu respeito, né, que legal. eu estarei aqui. Muito bom. E ainda sobre compartilhar, eu lembrava há pouco de uma pregação que eu ouvi do pastor Gustavo Bessa, há muitos anos atrás. E essa é uma das pregações que eu tenho mais nítida, assim. Ele pregou sobre o apóstolo Paulo e Onesífero, de um trechinho que está lá escondido, onde o apóstolo Paulo, já em fim de carreira, preso em Roma, depois de abrir o evangelho para o mundo e para os gentios, o apóstolo Paulo fala em outras palavras assim: agradeça a Deus por Onesífero, pois diligentemente me procurou pelas cadeias de Roma e me recreou, ele me reanimou. E o pastor Gustavo Bessa, ele explorou isso e falou, cara, esse é o apóstolo Paulo. Esse cara foi mordido por serpente e não morreu. Esse cara Deus fez milagres através da vida deles, um cara cheio de fé. Alguém que ouvia o Senhor falando constantemente. Mas nesse momento ele estava preso em Roma há tanto tempo que ele estava desanimado. Porque, ó, veja bem, se ele precisou ser animado, ele estava o quê? Desanimado. E aí ele cita esse amigo chamado Onesífero, que diligentemente o procurou pelas cadeias. Eu lembro do Gustavo falando isso. Certamente não tinha um banco de dados online para saber qual cadeia o cara estava. Ele teve que colocar um esforço grande em cadeia por cadeia, ambientes terríveis, as cadeias não eram boas como hoje, até encontrar Paulo. E quando ele encontrou, e Paulo cabisbaixo, desanimado por quê? Bom, imagino, citando o que o Gustavo disse, poxa, final de vida, depois de tudo que fez, ele está na cadeia, e o que Deus tem para ele é isso, ficar preso em Roma até morrer. E aí Onesífero fala com ele, cara, levanta a cabeça, bicho, sabe aquela igreja que você plantou em tal lugar? Tá cheia, muita gente convertendo, gente sendo curada. E você lembra fulano de tal que não tinha solução? Ele é outra pessoa. Você lembra aquela semente que você plantou? E aí ele terminava essa pregação falando que quantas vezes nós precisamos de um Onesífero, acho que esse é o nome dele mesmo, de um Onesífero na nossa vida, e quantas vezes precisamos ser Onesífero para alguém. Inclusive, para aquele cara mais cheio de Deus, que está passando um momento ali, que Deus não fala com ele há um tempão, que está na cadeia há tanto tempo, né? E a gente compartilhou um pouquinho dessas experiências, onde você fica, Deus, cadê você? E a gente precisa de um amigo, de um testemunho, de ouvir alguém que fala, olha, a coisa está acontecendo, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus não falou comigo, mas enquanto ele não falava, ele estava trabalhando.
Então, eu venho com alegria compartilhar um pouquinho o que Deus fez na minha vida, porque eu venho aprendendo que essa é a nossa obrigação. E o que Deus vai fazer com isso é com Ele que é o especialista. Lindo, cara, você falar isso porque o nosso encontro foi encontro virtual. Então, dentro da criatividade de Deus, ele usa aquilo que ele está criando, inclusive a tecnologia, Sim. né? E foi um encontro alguns meses atrás, não sei se 5, 6 meses atrás, a primeira mensagem ali, apesar de a gente se conhecer há 20 anos, mas foi uma mensagem no Instagram, literalmente. Você até então não aparecia tanto para mim, então eu começo a Pouco ver engajado. as criatividades, pouco engajamento, mas aparece para mim. E a partir dali eu te mandei uma mensagem, ou você ou eu, enfim. Eu estava num momento de silêncio de Deus mesmo. E Deus te usou para poder me passar o recado assim, eu estou aqui, porque aí você me contou parte da sua história. A gente trocou vários áudios ali, nem pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, tendo que economizar cada áudio em 1 minuto, Acabou. que é um desafio. Mas aquele momento ali foi assim, Deus para mim falou assim, eu estou aqui. Né? Através do teu testemunho. Falou, legal. Só segue a sua jornada porque eu estou aqui. Então essa criatividade, esse sentimento, esse lado que Deus nos traz usando os testemunhos, cara, só fala com a gente assim, ó, continua. Por mais que a gente esteja cansado, às vezes triste, às vezes cabisbaixo e às vezes em silêncio. Mas ele está nos dizendo, eu estou trabalhando. Eu não te esqueci. Eu te falei, eu usei aquela ilustração para você que eu não acho que eu sou desses que Deus fala o tempo todo e faz reunião. Eu acho que com alguns Deus fala o tempo todo, né? Eu acho que Deus faz reuniões tipo anuais comigo e fala, ó, o plano é esse aqui, vai lá. Durante o caminho, obviamente, ele vai dando paz, ele vai confirmando na palavra, algumas portas vão fechando e outras vão se abrindo. E a gente vai vendo Deus em tudo, né? A gente sabe que tudo é feito para a glória dele e que ele é Senhor, né? Ou seja, que ele tem o controle. E se ele tem um plano e está nos usando, a gente está no lugar certo, mesmo que pareça que não. E isso é suficiente para mim às vezes, né? Tirando aqueles momentos de aflição, onde isso se prolongou demais, ele foi lá, foi misericordioso e falou. Mas eu venho aprendendo na minha história que Deus já falou o que ele tem para mim. Segue aí, segue o jogo. Vamos pro próximo. Quem aparecer na frente é que eu estou colocando para ajudar. Aprenda com quem eu estou colocando, vou te edificar também. A verdade está na palavra. Sem a palavra, a gente não precisa ficar procurando um arrepio todo dia, um vento diferente. Está na palavra. Tem de bom ânimo, quantas vezes, né? Está lá na palavra. E isso tem que ser suficiente, né? E eu venho falando isso para mim, tenho aprendido isso, e minha fé tem ficado cada vez... Engraçado, fé racional, não sei se faz sentido. Ela tem ficado cada vez mais sólida nesse sentido. É o que eu chamei aqui um pouco de palpável. Eu também vejo isso através dos testemunhos. Porque fé é aquilo que está nascendo dentro do nosso coração, a gente não vê, né? É a certeza daquilo que não se vê. Mas eu vejo através dos testemunhos, através das conversas, cara, a ação de Deus totalmente disponível a nós, porque através é aquilo que eu estava falando aqui, tipo assim, através do que você me conta, cara, eu consigo palpar a fé. Eu falei, tá dando certo, cara, eu tô no caminho certo. Mesmo que amanhã eu acorde, às vezes, entristecido por alguns minutos. Sim. Né? Por quê? Porque somos humanos. Mas até o apóstolo Paulo ficou desanimado depois de tudo. Inteiro. Poxa, por isso temos que ser onesíferos na vida um do outro e falar, cara, anima aí, tá acontecendo, Deus tá agindo. E acho que é isso que ele faz. Ele é tão bom que ele faz isso, né? Quando o profeta Elias estava fugindo... Ele estava fugindo do rei ou da rainha, não me lembro. E ele sentou numa caverna e ficou desanimado ali, meio depressivo, falando, olha, meu Deus, estão perseguindo, vão me matar. O anjo aparece para ele e fala, o que é isso, cara? Levanta, você não é o único, não. Eu separei mais várias pessoas que estão na mesma, levanta, bora. E eu acho que é isso que ele fala com a gente quando a gente se encontra no nosso estado mais humano, de às vezes dramático, né? Às vezes de duvidar da gente, às vezes duvidar se Deus está com a gente mesmo, porque
será que esse caminho é meu? Ou é Deus que trilhou, né? Será que eu sou capaz? É, Né? Será que eu sou capaz? Será que é o meu momento? Será que Deus está comigo? Será que eu não estou errado? Os serás e os sis, eles vão aparecer. sim. Né? Mas eu gosto muito de pegar palavras ou frases e tentar trazer para o prático. E você falou uma coisa aí, se nós temos uma palavra, nós temos tudo. Uhum. Então, assim, se você acredita, amanhã você vai acordar mal, às vezes vai demorar um tempo para você poder recuperar, mas se você tem uma palavra, de fato, você tem tudo, né? Assim, e aí eu queria emendar aqui, cara, que é o seguinte, te conheci e a gente viemos de uma mesma estrutura familiar, vamos falar assim, nossos pais, enfim, né? Coincidentemente a gente mora, hoje que eu descobri que você está Barreiro, eu de Contagem, enfim. Dizem até que Barreira é Contagem, né? Exato, Dizem por aí que Barreira de cima é Contagem, Barreira de baixo é Belo tem que ficar Horizonte, eu não sei se explicando, não, gente, não é. né? Mas, dentro dos temas aqui desse ano também, cara, uma das coisas que eu tenho explorado muito, até na mentoria lá, a gente comenta muito sobre isso, sobre a nossa jornada. Está no livro, né? Curta a jornada por onde passar, e aí cada um entende jornada de uma forma. Mas a gente começou ali tendo que fazer o nosso sustento. Vamos falar de carreira agora um pouco, vida profissional, o que Deus te tocou, enfim, né? Porque tudo isso daí foi propósito de Deus. A gente está contando uma história de 20 anos, não começou ontem. Sim. Mas começamos a trabalhar jovens, então é para inspirar todo mundo que começa a trabalhar jovem, enfim, essa coisa toda. Mas a gente passou por trabalho, a gente precisou de trabalhar, sustentar, passamos uma fase de workaholic, enfim. Foi. Brinquei com você que você, na hora que eu te vi hoje, eu falei, mas ele, eu não sei se a palavra é enjuvenesceu, acho que é isso, né? Se tornou mais jovem ali, eu te via um velho. Não é que eu estou bonito, mas eu já fui mais feio. Você era bem acabado 20 anos atrás. Tipo isso. Mas você construiu uma carreira e em determinado momento Deus te chamou aí para um propósito. Enfim, hoje esse cara não mora mais no Brasil, está nos Estados Unidos. Eu acredito que você nunca, na sua infância talvez, você tenha sonhado até nisso. Não. Porque era tão distante talvez para você. Nem dos melhores sonhos. Cara, começar do começo? Do começo, cara. Eu acho que ali aos 10 anos de idade eu já era responsável pelo departamento logístico dos negócios da família. Minha mãe fazia rosca para vender e eu que entregava nos vizinhos. Eu lembro de algumas cenas que eu levava alguns pãezinhos que ela fazia. Você era do supply chain. Exatamente. Minha mãe, cara, guerreira demais, né? 5 filhos, sozinha, a vida era muito dura. E ela trabalhava no hospital à noite de auxiliar de enfermagem. De dia ela fazia pão, fazia tortas. E os vizinhos compravam, porque ela é cozinheira magnífica. E eu lembro bem de que ela fazia alguns bolinhos, eu levava no tabuleiro com forro, e minha irmã ia comigo, 2 anos mais nova, e no caminho a gente distraía, alguns saíam rolando, eu falava, meu Deus, tomara que não conte. Se soprava? Fiz isso não, viu, gente? Para quem está assistindo, eu não fiz isso. Se eu fiz, eu não lembro. Não tinha que fazer isso, você ia vender comida metade. Teve uma história muito legal, que um dia minha mãe virou para mim e para o meu irmão, somos 5 filhos, e meu irmão Marcelo, um pouco mais velho que eu, falou, dá um jeito aí, vai vender um picolé, faz alguma coisa. E a gente saiu, fomos na sorveteria, pegamos o carrinho de picolé, ali os caras enchem o carrinho, todo mundo sai com um carrinho para vender, e aí o Marcelo brigando um com o outro para ver quem ia gritar, ó o picolé, né? Ah, é o picolé! E a gente sem graça de gritar, aquele calor, chupei o picolé, ele chupou o outro. Final do dia, 3, 4 da tarde, cara, vamos voltar que já deu. A gente voltou e lá estavam os nossos colegas entregando o carrinho vazio, um entregou com 3. E aí nós entregamos o nosso, o cara virou pra gente e falou, vocês foram levar o carrinho para passear? E todo mundo... Eu falei, cara, eu acho que esse aqui não é meu negócio, não. E aí eu lembro que minha mãe me deu uma caixa de isopor, isso eu tinha 12 anos. Ela me deu uma caixa de isopor, ela fazia chup-chup, né? Alguns conhecem como sacolé. Sacolinha, sacolé, né? Encheu, eu estudava de manhã. Meu horário na escola era pela manhã. E eu levei essa caixa de isopor para ficar na porta da escola à tarde vendendo. Acho que era 10 centavos cada chup-chup, se eu me recordo. Creme de ovos. Creme de ovos, fazia sucesso. Creme de ovos é melhor, cara. E aí, cara,
Eu levei. Quando eu cheguei lá, já tinha uma turminha lá que era meio pesada, assim, vendendo. Virou para mim e falou, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vou vender meu chup-chup aqui. Aqui você não vai vender, não. Aqui nós já estamos aqui. Aprendendo cedo que concorrência é complicado, né? E eu falei, e agora, cara? Eu dei a volta e fui para aquele portãozinho da escola que os atrasados saíam. E vendi alguns chup-chups lá. E falei, pô, cara, deu um dinheiro. Quando eu chego em casa, cadê o dinheiro? Perdi o dinheiro, meu. Cara, eu fiquei tão triste que eu falei, cara, tá difícil demais, tá muito duro esse negócio e já perco o dinheiro. Eu lembro do Marcelo me consolando. Eu falei, cara, não desanima não, o começo é difícil, mas Deus vai abençoar. E assim foi. Dali o meu vizinho me chamou para ser office boy numa imobiliária que ele tinha. E trabalhei numas férias para ele. Ali foi meu primeiro dinheirinho. Eu comprei um Samarino Cheyenne. Eita! Lembra do Cheyenne? Versão impossível, cara. Competia com a Zeppelin. Que É, Zeppelin, isso aí. cara, que ninguém conhece mais. Mas o trabalho bom que eu consegui nessa época, com 14 anos, foi no Buffet Catarina, um buffet super chique em BH. Um dos mais conceituados aqui. Um dos mais conceituados. Tinha um amigo meu, o Wagner, me levou para fazer uma entrevista lá com o gerente na época, que era o João. E o João era eu posso falar tranquilamente, que ele era um sujeito rigoroso, aquele gerente de mão firme. E eu, aquele garoto franzino, o Wagner me levou para fazer uma entrevista, porque eu seria um vassourinha. Aquele rapazinho com a blusa branca, botões dourados, uma vassoura na mão e um... A pá no outro. Mas era de metal, aquilo batia na canela da gente, que era terrível. E aí o Wagner me levou para entrevista, o João falou assim, você que vai fazer a entrevista? Ih, rapaz, espera aí. Esperei. Aí depois falou, entra aí, rapaz. Aí eu entrei, sentei na frente dele, nervoso, né? Ele resolveu um monte de coisa, fez umas ligações. Ele falou, então, você que é o Marconi? Sou eu mesmo. E aí, Marconi, você aguenta o Rojão? Eu não conheço ele, não. Não sei como é que é. Bicho, esse cara deu uma crise de riso. Ninguém nunca tinha visto esse cara rir antes. Ele deu uma crise de riso. Ele não conhece o Rojão, não. E aquilo foi... Eu só lembrei disso algum tempo depois, trabalhando lá, que eu falei, caramba, que uma nota. E aí, eu comecei a trabalhar no Buffet Catarina. Era pesado. Era noite, né? Trabalhando em festas, madrugada, mas o dinheiro era muito bom ali para a minha realidade. No final da festa já dava o dinheiro, eu voltava, virei pro meu vizinho da imobiliária, falei, cara, não dá, lá eu ganho mais, aqui tá devagar. E eu fiquei trabalhando dos 14 aos 17 anos de idade neste buffet, trabalhando finais de semana, correndo de pivete na rua de madrugada, trabalhando pesado. Até hoje o meu braço esquerdo é mais forte que o direito por causa de jogador de tênis. Porque ali aos 16 eu fui promovido, né? Já servia Coca-Cola e água. E ali eu lembro, cara, tô contando essa história porque eu lembro de uma festa que eu estava trabalhando e ali por volta de 2, 3 horas da manhã, um senhor me chamou sentado. Ele falou, cheguei, rapaz. Eu falei, lá vem um bêbado, me enche a paciência. Aí eu cheguei perto, ele colocou uma gorjeta boa no meu bolso, eu fiquei mais receptivo. Ele falou assim, olha, tô vendo você trabalhar, você é dedicado, seus amigos já estão escondidos por aí, você está trabalhando pesado. Continua, porque eu comecei igual a você, hoje eu estou dando essa festa aqui. Falei, putz, cara, aquela palavra foi importante para mim. Uau. Eu falei, caramba, se ele conseguiu e dar uma festa, para minha realidade, o cara que dava uma festa ali, realmente tinha uma condição muito boa. E eu comecei trabalhando lá e era pesado. Fui até os 16, 17 anos. Aos 17 anos, eu fui chamado para uma operação de contact center para o acréscimo do dígito 3 da Telemar. A Telemar estava acrescentando um dígito 3 a mais no telefone. Vocês lembram disso? Vocês estão velhos, hein?
E aí essa empresa fez uma contratação assim, qualquer um que sabe falar vem para cá. Esperava tanta ligação e eu fui. Fiquei lá, o telefone não tocava, mas eu trabalhava de 6 da manhã a meio-dia, mas eu achava o máximo, arzinho condicionado, sentado. Ué, Puxa vida. já não estava varrendo mais, já não Putz, estava carregando a bandeja. cara, o pior, sabe o que era o pior de ser vassourinha? É que estava na época daquela música, diga onde você vai, que eu vou varrendo. E aí os caras bêbados pegavam a vassourinha e começavam a brincar, e a namorada linda de 18, 19 anos, eu ali mais novo, falava assim, ô amor, não faz isso com ele. Aquilo eu me sentia um lixo, cara. Mas eu precisava daquele dinheiro, tinha que fazer isso. E lá em casa, todo mundo trabalhando, um pagava a luz, outro pagava a água, e assim, eu detesto essa música. Só que eu vou lembrar dessa música, eu vou lembrar dela até amanhã, até 18 da noite, bicho. Cara, essa música, Ela fica pô, presa. amor, era toda festa, formatura, velho. Os caras ficavam muito felizes, nem todo mundo bem vestido, eu lá de vassourinha. Não faz isso com ele, amor. Aí que eu me senti um lixo. Festa de 15 anos, a turma da minha idade lá, e eu lá servindo, e eu falava, esses playboys aqui, velho, puxa vida. Mas a vida era aquela, eu sempre fui E era um preparo também, né, cara? mas eu fazia com alegria e gratidão, porque aquele dinheiro já era algo que eu nunca tive antes. E aos 17 anos eu fui trabalhar nesse local, essa operação acabou com uns 15, 20 dias, e essa empresa falou, olha, acabou essa operação, nós não vamos precisar dessas centenas de pessoas aqui, mas a gente vai abrir uma nova operação e vamos selecionar algumas pessoas. E eu falei, putz, cara, não posso perder essa não, isso aqui é bom demais. E aí eu fui selecionado para trabalhar na IC, onde a gente se encontrou lá no futuro, e ali eu comecei a trabalhar como vendedor de jornal por telefone. E foi duro, cara, porque como era uma operação nova começando, o meu supervisor, que mais tarde veio a ser meu sócio, inclusive, ele não tinha tempo de ouvir a gente, aquela operação começando, cheia de detalhes. O fato é que passaram-se 15 dias e eu vendi zero. Zero. E os meus amigos vendendo 2 assinaturas por dia, 3 assinaturas. A meta era coisa como 2 assinaturas por dia. Eu falei, meu Deus, eu vou perder o emprego. Eu lembro de ligar para um amigo cabeleireiro. Eu falei, oi, Célio? Boa tarde. Ele, boa tarde, quem está falando? É o Marconi, Célio? Ah, Marconi, sua voz está diferente. É porque eu estou com uma oferta para você? Eu era muito ruim nisso. E ele falou, ô Marconi, eu não estou lendo jornal mais. Eu falei, cara, nem meu amigo quer comprar, velho. E foi aí que eu pedi ajuda para minha mãe. Falei, mãe, eu vou perder o emprego. O dia que meu supervisor tirar o relatório e ver que eu vendi zero, eu vou perder o emprego, mãe. Me ajuda aí. Ela falou, vamos orar em jejum, meu filho? Eu falei, vamos, oração e jejum. Cara, eu cheguei no fim do mês em segundo lugar em vendas. Ei, glória. E ali eu já falei assim, caramba, funciona, né? E aquilo foi uma escola maravilhosa, porque ali eu descobri que eu era um bom vendedor. Mais tarde, eu encontrei com um desses amigos há um tempo atrás, que hoje é diretor numa telecom, e ele sentava ao meu lado, a gente ficava ouvindo o argumento de um, ele ouvia o meu, e a gente ia acrescentando, e nós fomos ficando bons naquilo. E aquela empresa, cara, trabalhar nesse era maravilhoso. Eu lembro, para minha realidade, eu lembro que um dia a superintendente fez uma reunião, porque estava tendo muita reclamação, porque tinha um Toddy, né? A empresa dava um lanche, e tinha pão, manteiga, leite, Toddy, e o Toddy foi cortado, agora era café com leite. O pessoal começou a reclamar. Aí fizeram uma reunião, uma roda, e cada um falava o que estava certo da empresa, o que estava errado. Aí ela perguntou assim, e você, Marconi? O que você acha que tem que melhorar? Eu falei, você está louco, isso aqui é bom demais, gente. Sentadinho no computador, 6 horas por dia, arzinho condicionado, pãozinho com manteiga, café com leite. Ah, eu não quero sair daqui, não. Alguns me odiaram, porque achavam que já estava sendo puxa-saco, mas eu falei de coração, genuíno. E aquela empresa foi crucial na minha vida, porque ali eu passei a ser um bom vendedor, vendendo por telefone. E ao vender por telefone, você tem as palavras e o tom da voz. Não tem o produto para mostrar, não tem o rostinho bonito para mostrar. E ali eu fui crescendo. Mais tarde, essa empresa fechou uma operação
de televendas para TIM, quando a Maxitel estava entrando no Isso que eu ia mercado. falar, que foi nasceu um dos grandes contratos, né? E essa ali Maxtel foi a grande escola também, né? Para o call center, enfim. Exatamente. E eu entrei nesse momento. Ali na Maxtel eu já era um excelente vendedor da operação, de bom resultado. E comecei a fazer meu trabalho e dos outros ali, e trabalhando, muito feliz, até que alguns começaram a ser promovidos, e eu não era promovido de jeito nenhum, comecei a ficar chateado, e fui vivendo aquelas primeiras experiências, até que eu fui promovido. E eu falava com a minha mãe, sempre vai ter minha mãe no meio, e eu falava, mãe, eu tô dando duro, eu faço meu trabalho da supervisora, do back-office. Eu falei, meu filho, Deus está vendo, faz para ele, é para ele que a gente faz. E ele recompensa, não são as pessoas. Continua firme. Eu lembro de um evento que eu trabalhava à noite. Estou prolongando muito, quer que eu seja mais Não, objetivo? e sua mãe sabedoria, né, cara? Minha mãe é Sabedoria, impressionante. porque sua mãe estava te mostrando excelência. Faça com excelência, como, né? Faça tudo como se fosse para o Senhor e não para os homens. Sempre foi assim. Então, eu lembro de um evento que eu trabalhava à noite, vendendo telefone, era de 3 da tarde a 9 da noite, meu turno, e começou um happy hour no call center, eu trabalhando lá no fundo, e a galera lá divertindo. Aquele dia eu fiquei mal, foi quando eu conversei com ela, ela falou, faça para o senhor. O resultado é que eu fui promovido a back-office nessa empresa, depois fui promovido a supervisor, depois fui promovido a coordenador de operações. Ali eu tive a oportunidade de fazer o curso com você. Ali eu lembro de ver o Cássio nas reuniões, onde ele tinha reuniões executivas com a TIM, com a Maxitel, e ele me levava para ajudar em algum assunto operacional. Eu via aquele cara negociando, eu falava, putz, esse cara é bom demais. E eu fui aprendendo aquilo, sabe? Fui observando. é um grande mentor de muitos, né? Eu fui observando e falei, caramba, esse cara é muito bom. Ali que aos 20 e poucos anos, eu tinha muitas pessoas trabalhando comigo, como supervisores, back-office, atendentes, e fomos abrir uma operação em Salvador, depois no Rio de Janeiro. Comecei a andar de avião. Andar de avião, meu irmão. Aquilo Eu também. E ali, Fui cara... andar lá e ficava impressionado, viajar de avião. Depois chegou uma hora que eu já não queria viajar de avião mais. Eu fazia assim. 4, 5 pontes aéreas por semana, assim, Assim. 3 estados na semana. E aí eu fui ficando muito confiante, né? E falava, olha, quem é bom de serviço não fica desempregado, não, né? Quem é bom de serviço está sempre sendo disputado. E eu fui ficando tão confiante que dali eu saí para abrir meu próprio negócio. Falei, vou pegar o que eu faço, em vez de fazer para os outros, vou fazer para mim, ora. Durou 6 meses essa empresa. Meu sócio desesperou quando não caía dinheiro. Eu era muito focado no operacional, mas sabia zero sobre empreender. E nossa empresa deu errado. A empresa que prestava um serviço mudou as regras. Foi um cara lá em casa, me aplicou um golpe, levou meu laptop, meu carro fundiu o motor. Isso foi tudo de uma vez. E para mim foi ali já um tombo muito grande, porque eu estava muito confiante, eu já me achava um bom profissional. Para minha idade eu estava indo muito bem, garotão, 22 anos. Abri minha empresa, deu errado, a vergonha de contar para todo mundo. E a empresa? Eu falei, fechei, né? Agora eu estava tentando vender no jornal Balcão ali, a impressora, a mesa, barato, no que quisessem pagar. Eu lembro que nesse dia eu sentei no meu fim e chorei. A minha esposa, na época, minha namorada, estava lá do lado. Eu falei, agora que ela fala que está indo embora, só falta ela. Mas a Lília, como sempre, estava lá ao meu lado. E foi minha primeira briga com Deus, assim. Falei, Deus, onde está você? Está tudo dando errado. Eu comecei a procurar trabalho e eu era tão confiante e as portas não se abriam, cara. Inclusive aquelas pessoas que me falaram assim, quando sair me procura, que vai trabalhar comigo. Cara, as portas não se abriam. E eu comecei a brigar com Deus. Minha mãe chegou para me aconselhar. Falei, senhora é Deus? Se Deus fala, por que ele não fala comigo? Minha senhora, ele que fale, ele não é Deus? Um amigo, pastor Marcelo, meu amigo até hoje, procurou, eu estava chateado, bravo. Cara, e começou a me aconselhar. Eu falei, você é Deus? Deus não fala com a gente? Deus é de verdade, não é? Cadê ele? Porque agora eu estou aqui, ó, nessa situação. Não consigo trabalho, com vergonha. Os meus amigos dessa época me perguntam o que eu estou fazendo, eu falo que eu estou
procurando novos desafios, tal, mas... E aí? Nossa, nem eu estava me aguentando, de tão chato que eu estava nessa época. E ali foi a primeira vez que Deus me respondeu com um silêncio que eu precisava. Processo. Passando pelo processo. Cara, ele estava mostrando quem é Senhor e quem é servo. Sim. E sem dizer nada, ele falava assim, esperneia aí. Na hora que eu quiser, a situação muda. Se eu não quiser, pode ser bom, pode fazer seu papel. Foi nessa época que eu fiz a entrevista que eu te falei que tiraram a sorte lá. Eu falei, não vai dar. A sorte não vai dar, não. Fiz muitas entrevistas, muito processo e nada. Até que uma porta se abriu, eu fui trabalhar numa empresa vendendo... Não, fui ser um supervisor de telemarketing de 3 pessoas. Uma empresa que vendia purificador de água Europa. Imagina a frustração interna, né? Deus, você me colocou lá, eu já era gerente, agora você me volta aqui, quantos passos você está me voltando? Eu estou nessa empresa desse tamanho, cuidando de 3 pessoas, Deus, como assim? Como eu precisava daquilo, velho. Né? E assim, era uma empresa familiar pequena, que não tinha pretensão de crescer, mas ali eu fui lembrando do conselho da minha mãe e fiz o que eu podia. Esse telemarketing foi aumentando, nós produzimos mais venda, dei treinamento para vendedor, nós fomos crescendo, eu virei para o dono e falei assim, por que a gente não vende para pessoa jurídica? Porque a pessoa jurídica compra esse produto que tem um ticket médio maior e a gente tem um discurso bom. E começamos a vender para a empresa, e a coisa começou a crescer, e eu comecei a ficar feliz de ver o resultado do meu trabalho ali de novo. E o dono da empresa começou a ficar chateado que eu ficava no computador, na internet. Eu falava, cara, eu preciso colocar a internet para mim, para fazer pesquisa, melhorar o material. Eu falei, não precisa. A internet vai tirar sua atenção. Eu falei, não, cara, é para produzir. E aí eu comecei a ficar chateado porque eu não tinha para onde crescer. E quando a gente é jovem, você sabe que a gente não sabe nem pensar em dinheiro. A gente quer crescer, a gente quer aprender, a gente quer falar para a mãe que é gerente, a gente precisa um dessas crachazinho, coisas. né? Quer um crachá, uma posição. a empresa pagando o avião de novo. E eu estava numa empresa que não me dava essas coisas. Foi quando eu comecei a me inscrever para algumas oportunidades e pela primeira vez eu me candidatei para uma vaga numa empresa de telecom, que daí em diante mudou minha vida realmente. Eu fui para uma empresa que prestava serviço para a Telemar, que era a empresa que vendia para todas as empresas da região metropolitana de Belo Horizonte produtos avançados de telecom, desde rede de dados, telefonia, voz. Eu me candidatei para uma vaga de supervisor. Eu falei, cara, eles não vão me contratar nunca, não sei nada. Os vendedores, era uma época em que os vendedores de telecom ganhavam muito dinheiro, o supervisor tinha que saber muito. E eu descobri que um colega que trabalhou comigo no passado estava nessa empresa. Eu liguei para ele e falei assim, Pedrão, você está nessa empresa, não está? Tô. Cara, faz um favor para mim, procura gerente de RH. E fala com ela assim, você ligou para o Marconi, não foi? Para uma vaga? Ela vai falar, foi. Aí você fala assim, você vai gostar dele demais, esse cara é incrível. Só fala isso para mim. Aí ele foi lá e falou, então quando eu cheguei ela já estava com aquela, né, com os braços abertos, e eu consegui aquela vaga. E entrei como supervisor. E ali eu entrei numa pressão terrível, porque já assistiu O Diabo Veste Prada? Sim. O dono da empresa era a Miranda, homem, tosco, com palavrões que eu não conhecia. O cara era muito louco. Num novo negócio que eu tinha que estudar sábado e domingo, eu lembro de almoço e domingo, eu estudando sobre conceitos de telecom, porque parava a rádio, queriam que o supervisor fosse, que não podia ser o vendedor, eu tinha que entender dos produtos. O vendedor, eu tinha que resolver o problema dele e não sabia. Cara, eu estudei como nunca. Eu fiquei bom nisso. Preparo. Fiquei bom. Preparo. Você estava passando pelo processo, né? Para as pessoas que estão nos assistindo. Aquele testemunho de fé que a gente estava falando aqui agora, palpável, você está traduzindo agora. Porque as pessoas não sabem onde isso vai chegar, mas, né? História é boa. Vai chegar numa história Depois você que eu estou só compactando aqui da minha mente racional. Cara, você foi quebrado, você colocou Deus numa prova, mas você questionou. Você tinha uma mulher sábia na sua casa,
sem muito conhecimento, mas sabedoria é mais importante do que conhecimento, que era sua mãe, né? Essas quebras, poxa, quebrar talvez o orgulho que você tinha, mas Deus Sim, já estava te preparando antes e te colocou com 22 anos em posições que para muitos com 30, 40 é verdade. não consegue. Mas lá atrás, talvez aí 10 anos, 15 anos da data atual, que é isso que eu quero só reforçar, você estava aprendendo sobre telecom, Puxa vida, né? aquilo foi O seu sábado e crucial. domingo ali, você estava reclamando, Sim. mas era o preparo para o que você vive aí nos últimos, talvez, 5 anos da sua vida, ou Foi, 7, você foi vai contar um pouco mais. Mas só para poder fechar isso é o preparo que muitas vezes a gente não entende, cara. A gente não entende. O que a gente está tentando passar aqui para quem está assistindo é assim, ó. Se tá ruim, pode ter certeza que se você der continuidade e tiver na palavra, tiver na presença, por mais que você questione, talvez a existência, mas prefiro falar que é o silêncio, né? Anos depois não vai ser rápido, não vai ser um ano, não Não, vai ser dois, inclusive né? a existência eu não conseguia questionar, porque eu já tinha uma convicção de fé. Perfeito, Aliás, essa era a minha frustração naquele perfeita momento. colocação. Eu queria ouvir porque eu sabia que ele estava O lá. silêncio. E o silêncio vem e eu falei, está me ignorando, não quer me ajudar. E isso trazia frustração que eu não sabia ler naquele momento, que já era Deus trabalhando meu orgulho. Porque a confiança, para você ser um empresário, ela é essencial. Uma pessoa sem confiança tem muitas dificuldades pelo caminho, mas Deus precisou trabalhar para que essa confiança não fosse confundida com arrogância, com orgulho Perfeito. ou falta de dependência dele. Confiança é importante, ousadia é importante. Mas ela não pode ultrapassar o limite da arrogância, que é Eu, nós nos colocarmos à frente de tudo. É o famoso eu, né? Eu faço. E é tão fácil a gente se colocar nessa posição quando a gente domina um assunto. Mas se você domina um assunto e está vivendo na dependência, deixa ele tratar, porque ele vai regular você direitinho, porque Deus nos chama para sermos ousados, né? Mas a confiança tem que estar nele e não na gente. a palavra fala que se o Senhor não edificar a casa, os construtores trabalham em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, os sentinelas, né, os vigias, trabalham em vão. Porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Isso não quer dizer que temos que ficar dormindo, quer dizer que muito esforço sem a bênção dele não vai. É o que ele me ensinou. E eu, como eu confiava muito no meu trabalho, aquela foi minha primeira experiência para ter que lidar com o meu orgulho e entender a dependência dele, para entender que eu preciso de um salvador. Foi só a primeira. Nessa empresa de telecom, eu me apaixonei por tecnologia. Me apaixonei e fiquei muito bom naquilo. Fazia muito bem feito. Com 3 semanas de trabalho, o dono da empresa colocou todo mundo numa sala, todos os gerentes supervisores. Ele estava chateado com o resultado, me ensinou alguns palavrões que eu não conhecia, quebrou um celular na parede, chutou uma lixeira e mandou todo mundo embora. Some daqui! Eu não quero ver a cara de ninguém mais. Eu vou resumir esse episódio a isso. E todo mundo saindo, eu... Vambora, né? Tava lá atrás. Marconi, fica aí! Aí saiu todo mundo, ele veio, me abraçou, deu um sorrisão. Você fica. Nós dois vamos mudar essa empresa. Meu Deus. E ali eu assumi um desafio maior, porque eu fui assumindo as outras supervisões também. Mais tarde eu virei gerente dessa empresa. E ali nesse período, foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. Estava novo, cheio de energia, cheio de sede para trabalhar, aprendendo muito. E ali essa empresa recorria à consultoria da Fundação Dom Cabral, que ensinava a gente muito. Eu virei gerente de unidade. Aprendi a lidar com o pior chefe que existe. Esse cara me ensinou muito, cara. Muito. Ele era um gênio, mas também me ensinou muito o que não fazer. Que é o melhor aprendizado. É. O melhor aprendizado da gente trabalhar com um chefe e não com um líder é o lado daquilo que você não precisa de fazer, você precisa de executar. Exatamente. Esse, para mim, é talvez um dos grandes aprendizados.
Aquilo que dói, você não quer que doa no outro. Essa escola foi mais um MBA, mais uma escola importantíssima. E ali naquele período eu trabalhava de 7 da manhã a 11 da noite, facilmente. Mas foi nesse período que eu casei, construí minha casa, comprei meu carro zero pela primeira vez, mas eu só trabalhava. Eu lembro de um evento em que eu estava almoçando e um amigo, terminei, eu estava no telefone almoçando ao mesmo tempo, resolvendo problemas, e telecom é uma área muito dinâmica, de muita pressão. E eu terminei de almoçar e falou assim: o que você comeu? Cara, não sei. Não sei o que eu comi. Mas aquele período foi muito importante. Esse amigo que era um conselheiro da empresa, já mais velho, mais tarde virou meu sócio. Nós saímos dessa empresa e mais uma vez eu fui empreender. Eu, ele e mais um amigo que era da área técnica. E nós falamos, cara, tem um negócio novo aí que é o tal do PBX-IP. Isso vai mudar o mundo. É uma plataforma aberta, a gente pega um computador, coloca lá, e assim saímos dessa empresa, um tempo depois, já mais experientes, né, ali, com um pouco mais de noção de gerenciamento de negócio, eu já sabia ler um DRE, eu já sabia trabalhar com os números da empresa. Abrimos esse negócio e fizemos nossa primeira venda para um colégio. Começamos a ter problema técnico, uma demanda de suporte altíssima. Falei, cara, não dá para vender isso não. É muito além do que a gente imaginava. Vender é fácil, mas tecnicamente a gente precisa de uma estrutura grande, de uma equipe que dá apoio. Cara, vamos resolver esse, pelo amor de Deus, para o cliente ficar satisfeito, não vamos vender isso mais não. E assim foi. E o nosso negócio, ele não tinha nem decolado direito, já pousamos o avião. Quebrou 2 vezes. Duas vezes. Segunda vez de quebra. E depois disso eu fui trabalhar com algumas empresas por um tempo mais curto, na área de telecom. Todo mundo me chamava para telecom, mas eu já não gostava mais de telecom, por causa do estresse que era, por causa da vida difícil que era. E eu falei, cara, vou trabalhar por conta própria. Eu comecei a trabalhar como representante de empresas como Embratel, empresas VoIP. Então eu trabalhava sozinho em casa, agendava visita, colocava o terno, ia lá, vendia para o cliente, colocava o pedido, ganhava o meu dinheiro. Falei, tá bom demais, não tem que cuidar de ninguém, não tem que ficar chamando a atenção de vendedor, ver se foi visitar. Eu faço o meu trabalho, ganho meu dinheiro, e assim eu fiquei por um tempo. Um amigo que trabalhou comigo no passado falou que estava sem trabalho. Eu falei, vem para cá, vende aí também, se você vender é seu. Eu quero só 10%, porque tem um trabalho aqui de back-office, né, dá um trabalho. 90% é seu, faça o trabalho para lá, não me dá trabalho não, faz o seu, eu faço o meu. Um outro amigo me ligou dessa área, que eram profissionais bem competentes. Até hoje eles estão comigo, esses dois, inclusive. E eu falei a mesma coisa, cara, faça seu trabalho aí, só não me dá trabalho, faz o seu, ganhe seu dinheiro, eu ganho o meu. E aí o meu irmão, ele era gerente na Sadia, quando teve aquela fusão com a Perdigão, ele saiu da empresa, fizeram algumas reformulações, e ele pensando o que ele ia fazer. Eu falei, cara, o que você vai fazer com esse acerto seu aí? Muitos anos que ele estava na empresa. Ele falou, não sei, estou pensando. Eu falei, tem uma proposta para você. Vamos abrir um negócio? Negócio de quê? Eu falei, a gente começa como telecom. Telecom eu sei fazer com os pés nas costas, mas eu não gosto não. Mas a gente faz telecom enquanto a gente desenvolve um outro negócio que está chegando aí, uma tal de videoconferência. Videoconferência, eu falei, cara, isso vai pegar. Isso aí, quem vende isso aí anda de helicóptero, meu irmão. E tem 2 empresas no país que fazem isso. Está em São Paulo, quem está em BH não sabe. Vambora. E nós começamos juntos, fundamos uma outra empresa. Esses amigos que já estavam comigo foram cruciais.
Um deles eu falei, ó, me ajuda com o telecom que paga as contas. E o outro eu falei, vamos comigo para videoconferência? Vamos vender esse negócio? Cara, é difícil, tem uma empresa que vende em São Paulo, a gente compra deles e revende. Cara, eu fiquei 1 ano rodando o Brasil, eu e o Manuel. O Manuel era esse amigo que quando eu fui trabalhar com o telecom, ele foi o supervisor que me ensinou, depois foi trabalhar comigo. Nós rodamos o Brasil inteiro com equipamento debaixo do braço. Como chama aquele filme do Will Smith, que ele tem uma máquina de raio-x que ele sai rodando para vender? Meu Deus, o filme é incrível. Eu me sentia como Will Smith ali. A gente ia vendendo, oferecendo para os clientes, todo mundo dizia que queria, mas não comprava, era muito caro. Para falar com quem? 1 ano. Eu lembro da pressão, a esposa dele falando, cara, isso não vai dar certo. Até que a operação de telecom rodava, contratamos vendedores, enfim, fazíamos a coisa acontecer. E um dia nós começamos a vender videoconferência. Pagamos a conta. Quando 0 a 0 eu acabei com a operação de telecom e falei, vamos focar nisso. Cara, aí começou a brincadeira. Nós tínhamos uma empresa que chamava BR Conference. Colocamos o nome em inglês de BR de BR, de Brasil, Conference. E falei, ficou chique. E quando nós começamos a vender, a gente falava que é da BR Conference. De onde? BR Conference. De onde? BR Conference. De onde? BR Conferência. De compras. Aí a gente falou, cara, tá difícil, vamos mudar esse nome. E aí a gente mudou o nome da empresa para Videoconferência BH. Videoconferência BH. É grande, mas fala o que a gente faz, fala que é de BH. E aí nós começamos a vender para as empresas aqui. A coisa foi acontecendo. E começamos a comprar de outros fabricantes, começamos a falar com os gringos. Eu estou vendendo um outro aqui, se quiser que eu represente seu produto. Cara... E curiosidade, você falava inglês? Nada. Beleza. O meu irmão falava inglês, uhum, mas saía correndo na hora de falar mesmo. Ou tinha que falar no segredo, né? Tipo ele assim, marcava sai reunião, daqui de perto de mim. Ele marcava a reunião em inglês e na hora da reunião falou, cara, aconteceu um problema e eu ficava lá, yes. E a coisa foi fluindo, mas assim, o material técnico em inglês, eu li alguma coisa, escrevi alguma coisa. E, enfim, depois de algum tempo, já passado alguns anos, se tornou um problema o nome Videoconferência BH. Porque o gringo, que era nosso fornecedor, não conseguia falar Videoconferência BH. Ficava muito difícil. Inverteu o problema. E eu lembro que eu estava um grande... Conferência. Exato. E eu estava num cliente em São Paulo, aí a gente já estava andando de avião de novo, olha aí. E ele falou assim, mas vocês são de BH? Sim. Mas vocês vão atender a gente aqui em São Paulo? Sim. Mas vocês são de BH. Falei, cara, isso tá ruim, tá difícil. Porque agora a gente vendia para o Brasil inteiro. Aí eu fui para Curitiba, atender um cliente lá. Ele falou, vocês são de BH? Somos, mas vocês vão atender a gente aqui. Falei, cara, a gente precisa fazer algo a respeito. E aí nós viemos com esse problema para casa e mudamos o nome da empresa mais uma vez. Eu estou falando com essa simplicidade, mas acho que vocês imaginam que dificuldade é mudar o nome de empresa, mudar todo o material de marketing. E nosso negócio era muito nichado em multinacionais e governo. E nós mudamos para Videobrax. Videobrax, o gringo vai falar. Brax de Brasil, né? Já tinha ali o lance do X que estava na moda, ficou curto, ficou bonito. Eu acho que isso foi lá para 2014 ou 2015. Cara, pegou. E começamos a vender, cara. Começamos a vender para o Brasil inteiro. Eu lembro que nós ganhamos um grande negócio, que foi um contrato com a Polícia Militar de Minas Gerais. Uma licitação que nós ganhamos assim por um milagre. Deus abriu todas as portas, nós cometemos todos os erros possíveis, inclusive de cálculo. Depois que nós ganhamos e entregamos, eu vi que o resultado foi 0, que eu tinha feito o cálculo errado. Cara, eu não vi dinheiro até esse período. Era um trabalho muito focado em fazer uma empresa acontecer. Mas nós começamos a criar autoridade nesse assunto. A videoconferência, até então, a empresa nenhuma focava nisso. Eles vendiam a Unified Communication em geral, vendiam
soluções de PABX e também videoconferência. E nós começamos um negócio diferente. Nós vendíamos todas as marcas de videoconferência, que é Cisco, que é Polycom na época. Você quer Logitech. Logitech ainda nem estava atuando nesse mercado, que mais tarde ela passou a ser líder nesse mercado por causa de uma transformação aí para esse mundo USB, né? Mas nós começamos a vender todas as marcas e o nosso discurso era o discurso de, olha, precisa de videoconferência? Eu tenho todas as marcas, o que você precisa? Não, aqui tem essa característica. Bom, isso e isso, esses dois fabricantes somente fazem. Esse tem um preço mais alto, esse mais baixo, mas ele não tem esse recurso. Você precisa desse recurso? Não, então pega esse. E aí o cliente começou a ver valor no nosso trabalho, porque embora ele fosse o diretor ou o gerente de TI, o mundo de videoconferência era novo. Ele ia ter que mergulhar no mundo para entender qual é o melhor fabricante, qual é o melhor equipamento. E nós fazíamos esse trabalho consultivo e começamos a fazer projetos. E aí, meu irmão, é outro aprendizado, porque para fazer isso a gente tinha que aprender de rede, de segurança, porque não funcionava. O meu técnico tinha que ir lá e sentar com o cara no firewall dele para abrir as portas certas. Então, nós tivemos que estudar intensamente para ficarmos bons no que a gente fazia. E a minha turma foi crescendo comigo. Para resumir um pouquinho a história, em 2016, eu realizei o sonho de criança. Em 2016, nós tínhamos um escritório em São Paulo, no 30º andar de um prédio, para receber o gringo, tudo de vidro, bonito. Escritório em Brasília, escritório em Curitiba, escritório em Recife, escritório em Belo Horizonte. Todos os meus vendedores bilíngues, com capacidade para falar, para conversar com diretores e executivos das empresas. Eu já estava viajando para os Estados Unidos, agora já falando alguma coisa em inglês, né? Alguma coisa errada, inclusive, mas falava. E aí começamos a trabalhar demais e eu me achava o melhor gerente do mundo porque eu controlava tudo, estava tudo nas minhas mãos. E olha, sempre pedindo a bênção de Deus. Sempre começando a semana com uma oração, dizendo, Senhor, se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela trabalha em vão. Nosso pedido é que o Senhor nos permita colher o fruto do nosso trabalho aqui. Então, a nossa empresa sempre teve esse ambiente. Importante dizer isso, porque daqui a pouquinho eu vou contar a queda como foi e a crise que isso gerou para mim. E aí eu falei, cara, eu nasci para brilhar, né, não? Então vamos logo abrir uma distribuidora. Fechei com o fabricante, eu vou importar, aprendi a importar. Eu vou importar seus produtos dos Estados Unidos, da Inglaterra, e agora eu vou vender para a minha empresa, mas vender inclusive para meus concorrentes. Cara, aí eu comecei... Ao olho, né? Aí eu comecei a viajar, comecei a dar palestra, comecei a fazer eventos e chamar os concorrentes. E aí aquele cara que era o grandão que andava de helicóptero no passado me procurou para pedir conselho sobre o negócio dele. Eu falei, é isso que Deus faz, né, não? E falei, cara, meu cunhado falou, estou abrindo aqui uma sorveteria, uma loja, estou com você, coloca meu nome aí, vamos junto nesse negócio. Eu falei, vamos construir também, porque o mundo não é suficiente. Cara, resultado, né? 2016 para 2017, o Brasil viveu uma crise terrível aí no governo Dilma, e o nosso cliente, que era órgão público, quando eu vendia um grande projeto para o órgão público, eu importava, pagava lá na China, pagava lá nos Estados Unidos o produto, bancava o frete, pagava o imposto, pagava a equipe para fazer uma implantação país afora, para depois receber o dinheiro depois de uns 2 meses. Então o payback era longo, valia muito a pena, mas era longo. 2 projetos grandes, bem grandes, que nós ganhamos. Os 2 falaram assim, segura aí um pouquinho que o pagamento está bloqueado, até que a Lava Jato faça uma revisão aqui, porque estava acontecendo no país uma moralização do serviço público, então eles pararam tudo. Junto com isso, eu não percebia, porque eu não estava envolvido no financeiro, eu tocava o comercial e o técnico. A gente estava muito endividado. Porque como nós fazíamos grandes negócios, o nosso fluxo de caixa era uma montanha-russa. E recorrer ao banco era algo normal.
Só que os juros comia parte. Mas é rapidinho. E olha, a margem é tão boa que a gente paga isso. Eu nem percebo. E quando chegar, não paga não, porque está chegando outro projeto. Cara, eu paguei juros para toda a minha vida e para a geração dos meus filhos. E a gente estava muito alavancado. E quando o dinheiro começou a faltar, você não fala assim, eu estou quebrando. Você fala, eu estou com uma dificuldade aqui. Segura aí, fornecedor. Segura aí. E a coisa vai acumulando. Mais um mês que você roda. Meu irmão, um aluguel pesado no Brasil inteiro, folha de pagamento alta. Um mês não é nada. Você demora uns 3 para falar assim, peraí, estamos tendo 3 meses difíceis. Quando eu assustei, eu estava quebrado. Quebrei. E não só quebrado financeiramente, eu estava exausto. Porque para segurar tudo isso, caindo, e ter que dar suporte e o gringo me cobrando, porque ele não ia liberar o meu próximo pedido se eu não pagasse. E eu não consigo vender para quem já comprou de mim se eu não pago outro. Eu comecei a pirar e tinha que resolver isso em inglês. Tinha que ir lá. Eu lembro de uma situação que eu estava no Texas, no hotel, para resolver isso. Para pedir para os caras me darem mais prazo, conversando com o jurídico deles. Em inglês eu ficava exausto naquela época para conversar. Sim. Colocava tudo numa apresentação para facilitar. Ia conversar com o jurídico, com o financeiro deles. Meu filho pequenininho. Minha esposa me liga, meu filho queria falar comigo, começa a chorar. Falei, cadê você? Você não fica mais em casa. Eu começo a chorar do outro lado. Falei, cara, o que eu tô fazendo, meu? Não vou em casa, não vejo meu filho crescer. E pressão, viajando. Comecei a viajar para fechar escritório, para pegar os móveis para vender, porque o estoque valia muito, os móveis valiam muito. E eu lembro do dia falar com a minha esposa assim, sabe, cara, o que eu queria? Chegar em casa, jantar e ver o Jornal Nacional, igual todo mundo. Eu ia madrugada para o computador para fazer conta, para ver o que ia pagar no outro dia. Uma noite eu chorei, querendo dormir. Não podia dormir. E o corpo não aguentava mais. Quando eu falo eu chorei, é dramático mesmo, porque eu não choro. Eu sempre fui aquele cara assim. Temos um problema, o que faremos para resolvê-lo? Uhum. Eu sou esse que fala com um amigo. Levanta aí, bicho, vamos procurar uma solução. Cara, eu estava exausto. Às vezes quando cai, cai de verdade, meu irmão. Vai para chorar e chora mesmo. Cara, Brasília segurando meu pagamento. Enquanto eu andava em Brasília, eu ficava horrorizado com as gastanças, garçom servindo nos órgãos públicos. Era a farra do dinheiro público em Brasília. Eu precisando da liberação do CREA num projeto para receber. O CREA estava fechado, os caras não trabalhavam direito. Portas fechando aí para todo lado. Portas fechando. Meu advogado me liga e fala assim, Marconi, você está onde? Estou em Brasília, cara. Você está tranquilo para falar? Eu falei, tô. Então, você lembra aquele processo trabalhista que você tinha lá do passado, que você pediu? Quando eu saí daquela empresa que prestava o serviço para a Telemar, ele não me pagou meus últimos salários. Ele falou, entra na justiça que eu te pago lá. Isso me custou vários anos de cheque especial, cartão de crédito, porque eu ganhava o suficiente para pagar a casa que eu estava construindo. Lembra aquela história? Sim, sim. Quando ele segurou os 3 meses de salário, mais comissão, 13º, mandou entrar na justiça, esse processo enrolou por muito tempo. E ele falou assim, lembra aquele caso? Então, ele foi revertido, você ganhou, mas foi revertido. E o juiz mandou você devolver o dinheiro. E o que você tem que devolver não é X, é 3X, porque ele trocou mais por 1 vezes. Eu falei, vamos recorrer, já passou o prazo, eu só vi agora. Eu falei, cara, não tem dinheiro para pagar isso. Sua conta vai ser bloqueada a qualquer momento. Cara, eu estava segurando tudo isso junto, sentei. Mais uma vez eu sentei um meio fio em Brasília. Eu liguei para minha esposa, liguei para a Aline e falei, amor, prepara nossas malas. Nós vamos para fora do Brasil ou para o interior, mas eu não aguento mais essa vida. E eu lembro eu dirigindo, chorando, mais uma vez cobrando de Deus, falando assim, olha, deixa eu só colher o fruto do meu trabalho, cara. Só abre as portas. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Porque uma coisa dá errado? Normal. 2, legal. Mas todas as portas se fecharem? Olha, eu estou envergonhado. E o seu nome vai junto. Porque eu falo com orgulho, essa empresa é do Senhor,
tudo que nós fazemos é para Deus. Eu espero que o senhor não fique incomodado de ficar envergonhado comigo, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Resultado, cara, minha conta pessoal foi bloqueada. O meu carro, como eu não paguei aquele processo, foi bloqueado, eu não podia andar mais com ele. Tudo travado. O meu irmão virou para mim e falou assim, cara, o negócio acabou, não cabe dois, a gente vai ter que separar. Falei, cara, vamos dividir aí estoque, cadeira, material, tem muito dinheiro nisso, a gente vende, paga algumas coisas. E nós tínhamos o projeto de ir para os Estados Unidos fazer negócios lá. A gente dizia que se a gente tinha capacidade de fazer no Brasil, nos Estados Unidos a gente faria ainda melhor, porque lá é mais fácil empreender. Então nós já tínhamos uma estrutura nos Estados Unidos, até porque a gente fazia importação, então nós já tínhamos uma empresa lá. E nós já tínhamos acordado com o plano de eu ir para os Estados Unidos e iniciar a empresa lá, quando estava tudo legal. Agora eu falei, cara, eu vou para lá. Eu falei, amor, nós vamos mudar para os Estados Unidos. Eu já tinha o desejo de mudar, porque eu fui algumas vezes, fui me apaixonando pelos Estados Unidos, esse é um capítulo à parte. E ela só foi porque ela sabia que se eu não fosse, eu iria adoecer. Eu já acordava com dor de cabeça, dormia com dor de cabeça. Totalmente irritado com tanta coisa para resolver. Cara, resumindo a história, nós fomos para os Estados Unidos. É um desafio terrível. Eu lembro de entrar no KFC. Eu passei no drive-thru e o atendente falou assim, how can I help you? Eu falava, yes! What can I do for you, sir? Yes! E aí o cara me entregava um baldão de frango, minha esposa falou, pra que isso, amor? Eu falei, não, meu, bom que dura mais, estava em promoção. Aquilo ali também, de mudar para um novo país, sem falar a língua, e ter que aprender tudo. Lá não tinha cartão de crédito, não tinha cheque especial, não tinha carreira, não tinha amigos, como eu tinha no Brasil. Foi um recomeço que eu queria tanto uma mudança, que isso me deu força para enfrentar aquele desafio. E foi lá nos Estados Unidos que eu acompanhava a empresa aqui, e a turma me ligava, aquela turma fiel que está comigo até hoje. Esses caras viveram isso tudo comigo. Me ligava e falava, Marconi, precisamos de produto, bicho. Eu falei, cara, decide aí o que vocês quiserem. E eles seguraram a empresa sem mim, cara, porque eu não tinha condições. Meu telefone tocava, eu tremia. Eu não sei quem já viveu isso, quem está assistindo. Sim. Eu mudei de celular. Eu mudei de celular porque era tanta cobrança, spam e tudo junto, que eu falei, cara, para quem importa, tá aqui no telefone, eu troquei. Meu número era lindo, era um número que eu carregava a vida inteira. Eu fui sentindo as coisas ficando para trás. E lá nos Estados Unidos, sem saber como resolver isso tudo, um grande amigo meu estava passando na minha casa esses dias e ele me via só chorar. E dramas pessoais, porque essa história financeira, ela envolve tudo, né, cara? A gente consegue entrar em detalhes em tudo, mas ali eu estava quebrado, eu estava quebrado emocionalmente, porque você lembra daquele cara que falava assim, quem é bom não fica parado, quem quer consegue, né? Todos esses jargões, eu virava e falava, cara, deu errado, meu. Eu saí do Brasil devendo 3 milhões de reais, eu nunca vou conseguir pagar isso, velho. Isso que está no meu nome, pessoa física, como fiador das dívidas. Não vou pagar isso nunca. E quer saber, empreender não dá. Deu errado. Brasil, estava amargurado com o Brasil. E um dia eu fui para esse lago, falei assim, cara, eu vou pro lago. Eu não saio de lá enquanto Deus não falar comigo. Tinha um lago lindo, eu morava numa região linda lá, em Uinemi, e tinha esse lago no condomínio lindo. Eu fui para esse lago, fiquei olhando aquela tarde maravilhosa e falei, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Deus sempre falou comigo, cara, através da palavra, através de um amigo. Mas aquela tarde eu precisava de uma voz. E eu falei com ele, olha, eu lembro bem dessas palavras, se o meu filho chora e pede colo, eu pego no colo. Eu não faço igual ao Senhor, não. Uau. Queria não acreditar no Senhor. Mas eu sei que você está aí. E não levanta um dedo para me ajudar. Eu estou envergonhado, eu estou quebrado, cara. Eu estou nos Estados Unidos,
não sei se eu empreendo, se eu procuro um trabalho, não sei o que eu faço com os negócios no Brasil, eu não sei o que falar para ninguém. Eu não saio daqui até o senhor falar comigo. Foi passando a tarde, chegaram os pernilongos, meu irmão. Não saio daqui, os pernilongos morderam para todo lado, se é que pernilongo morde. E, cara, aquela tarde estava tão linda, eu lembro do vento batendo no lago, assim, eu batia no pia, e as aves pousavam rasante. O lugar já é lindo, mas aquela tarde estava tão linda, como se Deus esfregasse na minha cara, assim, olha como eu sou, o que eu faço? Eu quero ouvir o Senhor. Fui para casa. Aquele dia eu fui para casa moído, meu irmão. Porque minha fé não estava me ajudando. Porque, às vezes, quando as coisas naturais não dão certo, você tem uma mensagem de esperança. E o pior era saber assim, cara, Deus nunca me prometeu que eu seria bem-sucedido nos negócios. Eu tenho maturidade na fé para saber que o Senhor me dá, Ele me dá o perdão dos meus pecados que eu nunca mereci. A salvação que eu nunca conseguiria ter, porque eu sou falho demais, Ele garantiu através do sacrifício dele. Eu só preciso crer. Ele me dá paz, para que em meio a todos os problemas eu tenha paz. Ele me dá esperança de uma vida eterna. Cara, é isso que ele me prometeu. E não falta nada. Nunca mendigar o pão. Não me prometeu ser o Elon Musk, ser o cara mais bem falado, mais bem sucedido do mundo. Eu sabia disso. Também, eu sempre falei que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá liberdade. Você quer colocar camisa preta ou branca? Escolhe aí, meu. Você quer empreender ou trabalhar para alguém? Escolhe aí, pô. Escolhe o curso que quer fazer, escolhe com quem você quer casar. Acredito que Deus une caminhos quando Ele quer, mas Ele também nos dá algo maravilhoso, que é a liberdade de viver a vida e experimentar. Quer fazer aula de dança? Quer aprender a tocar um instrumento? Quer ser poeta? Quer pintar? Quer viajar o mundo? Compra a passagem e vai. E Ele é Deus e nos abençoa e nos dá graça nisso tudo. Sabendo disso, eu não podia cobrar a Deus também assim. O Senhor me prometeu. Não era, minha fé não era genuína nessa forma. Mas eu estava triste porque parecia que era. Eu colocava Ele na frente de todos os negócios. Eu consagrava Ele. E eu fazia a oração assim, Deus, se não for esse o caminho, não me deixa seguir. Eu fazia essa oração. Então, ora, por que eu estou aqui vivendo esse momento? Em outro país, sem saber se eu começo aqui ou se eu conserto lá, sem falar a língua, fui colocar meus filhos na escola. Ele agarrou no carro, falou que não ia, que ele não entendia nada, que a professora estava falando inglês. O que eu estou fazendo com meus filhos, velho? Minha esposa com saudade de casa, da família, mas estava lá por causa de mim. E Deus não me falou nada. Eu queria uma experiência espiritual como eu já tive no passado, sabe? Minha fé foi muito fortalecida por experiências sobrenaturais no passado. Eu falei, Deus, fala comigo de novo. Deus não falou, cara. Fui embora moído aquele dia. No meu post que eu fiz lá, que você viu, eu dei mais detalhes do lugar, da data. Naquele dia, Deus mudou a minha história. Deus ouviu minha oração e falou assim, deixa comigo, deixa eu te mostrar como é que é. Deixa eu te mostrar, essa que eu acho que é a lição que eu queria ensinar. Como eu sou soberano, eu abro a porta que eu quero, eu fecho a porta que eu quero. Deixa eu te mostrar quem é senhor, quem é servo, quem depende de quem. Deixa eu te mostrar que se você ficar rico é para a glória do meu nome porque eu permiti. Se você ficar pobre também é para a glória do meu nome porque eu permiti. O Fernando, mesmo eu trabalhando duro, e olha, eu sou um excelente profissional. Você nunca vai conversar com alguém e falar assim, o Marconi é minha boca. Eu sou bom vendedor, eu sou bom administrador, eu sou bom em finanças, eu aprendo rápido, eu sou dedicado. Mas nada disso era suficiente. Naquele dia Deus abriu a porta, daquele dia em diante. Como? Ele abriu todas as portas. Eu ganhei tudo. Mas pensa o seguinte, eu não tinha crédito, a minha empresa estava quebrada. Se alguém virasse e falasse assim, Marconi, eu quero o seu produto, vou usar números fictícios, eu quero o seu produto de R$50. Eu tinha que ter 30 para comprar o produto à vista, porque eu não tinha crédito, para vender por 50.
para sobrar minha margem depois das despesas gerais, né, impostos. Eu não tinha dinheiro para isso. Então apareceu um cara e falou, você tem um produto de 5? Tem, R$2 eu tenho aqui, eu consigo comprar o produto. Depois que eu vendi, falou assim, você tem algum produto de 10? O outro cliente, R$5 é o custo, é o que eu ganhei do outro. Tá? Tem um produto de 30, de 50, de 100, de 1.000? E foi. Uai. Se qualquer negócio entre esses mudasse a ordem, eu teria implodido meu caixa, não daria para fornecer. Eu comecei a ganhar negócios improváveis. Clientes ligavam para a empresa e falavam, olha, eu comprei de outro, cara, mas ele não entregou. Aí eu liguei por um segundo, ele não me atende, eu preciso para amanhã. Você tem o produto tal? Eu falei, tem estoque. Tem tempo que eu quero vender e não está aqui, toma. Cara, Deus foi abrindo as portas de um jeito que nós ainda tínhamos que usar nossa inteligência e nosso esforço. Mas a porta estava aberta. E aí eu falei, Deus, você ouviu minha oração e respondeu, não com palavras, mas ele abriu as portas. E ali, além de vender equipamentos de videoconferência dos maiores fabricantes no mundo, eu tinha começado uma brincadeira diferente, eu tinha criado minha própria marca. Eu recebia sempre fábricas falando que conseguiam me ajudar a fazer isso. Eu tinha um guarda-roupa cheio de produto que eu tinha testado, e não passava na qualidade, o outro era muito caro, eu falei, não vende, é caro demais. Mas teve um produto que funcionou. Eu fui vendendo. A tecnologia mudou. Veio o Covid, o mercado mudou. Nós começamos a vender. E, cara, esse produto foi vendendo, nós fomos ganhando os negócios, fomos aprimorando os produtos. O cliente que comprou começou a comprar de novo. Eu falei, está acontecendo. E a GoPress se tornou um sucesso nesse período de 2019 para cá. Nós criamos um produto de muito sucesso, de muita qualidade. A gente compete de igual para igual com os maiores fabricantes do mundo. E eu fui percebendo isso à medida que eles começavam a criar caminhos para concorrer e competir com a gente, começaram a falar mal da nossa marca como um concorrente fala do outro. Eu falei, caramba, esse cara está me considerando um concorrente. Tá dando certo. Está dando certo. Se tá falando mal, tá dando certo. E várias coisas no caminho foram acontecendo. A Videobrax, que era essa empresa, né, que eu contei a história dela, nós reformulamos, passamos a vender para clientes pequenos e médios que agora entravam no mundo da videoconferência. Então eu não ficava só esperando aquele grande negócio. A gente paga as contas com os negócios pequenos, quando o grande chega, te dá o lucro. É alegria. A GoPress começou a fazer muito sucesso e eu aprendi lições valiosas. Comecei a olhar para trás e falei, caramba, não foi só falta de sorte, não. Minha gerência financeira era terrível, eu era muito focado no negócio, não no dinheiro. Eu prezava muito o sucesso do negócio. E como empresário, eu aprendi a falar, cara, não vamos investir mais não. Se não se virar, fecha a porta. Não do negócio em si, mas de um projeto, de alguma coisa. Comecei a separar, falei, esse dinheiro aqui é reserva. Inclusive para investir em outros negócios, se esses derem errado. Acontece que esses negócios começaram a acontecer, minha mentalidade mudou, eu deixei de ser aquele cara centralizador e a minha equipe que estava comigo há muitos anos já fazia melhor que eu. Para que você precisava de controlar? E ele ligava, um deles ligava e falava, ô Marconi, estou negociando aqui com o órgão tal, eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu falei, então beleza. O técnico tinha que resolver um problema sério lá não sei aonde, qual que é a solução, fulano? Tem que fazer assim, assim, assado. Beleza. E aí eu passei a mudar a minha atuação na empresa também. Passei a fazer o que eu preciso fazer, porque não tem ninguém para fazer. Pensar estrategicamente, desenvolver negócios, desenvolver produtos. Não abro mão do financeiro mais, né? Não do operacional, do financeiro, mas da análise financeira. Eu não entro em qualquer negócio. Tem negócios que são tão grandes, que eu falo, não vamos entrar. O vendedor fica louco, por que não? Falei, porque nós temos que rapar o caixa e os fundos para comprar tudo isso, para ter um payback de 6 meses. Se esse cara não paga, nós quebramos. Eu prefiro seguir com caixa bacana, dinheiro para investir em outros negócios e a cabeça tranquila. Não vamos entrar nessa. Eu passei a não fazer negócios que não davam margem mais.
Porque eu falei, cara, nossa empresa tem 12 anos, nós temos os melhores cases do Brasil, já tem as melhores empresas do Brasil, eu não preciso mais fazer negócio para trocar cebola. Não tem margem, eu tô fora. Cara, nós ficamos enxutos, eu não cresci como eu cresci mais no passado, uma equipe coesa, eficaz, e eu fui vendo, cara, o Brasil não era tão ruim não, porque ainda fazia negócios bons no Brasil. Eu falei, eu que não sabia fazer negócio. E aí, com esses aprendizados, mais a mão de Deus, que resolveu me abençoar, as coisas vêm fluindo e espero contar mais boas histórias do futuro. Cara, que história maravilhosa, meu irmão. Assim, isso edifica, né? A gente já tinha conversado sobre isso um pouco antes aqui, mas não com essa riqueza de detalhe. Enfim, são várias quebras nesse meio do caminho, São. quebras não só financeiras, mas a que doeu mesmo foi a quebra física no final. O que a gente pode chamar de física, de caráter, de retidão, mesmo ele já tendo começado a te preparar lá com 20 anos, né? Mas é aquele momento que talvez lá nos seus 20 anos você não entregou sua dependência totalmente. A dependência foi, em termos de cenário, no lago. Tô falando assim, onde você falou, cara, não tenho mais nada para poder fazer. Faça da tua vontade, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Eu faça cheguei da onde tua eu vontade. podia, agora o senhor precisa me ajudar. E aí ele entrou na história e mudou. E aí eu aprendo a nunca mais a dizer que sou capaz. Eu falo, capacidade Deus me deu, aliás, mas sem a bênção dele a coisa não flui. Eu continuo consagrando os negócios a ele, as decisões, pedindo paz e direção dele para decidir, mas também não esquecendo as lições que ele me ensinou ao longo do tempo, sobre riscos, sobre ter o controle financeiro do que faço, porque ele nos dá essa liberdade também, né? De errar, e de apostar e de correr riscos que às vezes ele fala, escolhe aí, divirta-se. Se você não quiser, beleza. Se quiser, vai em frente, né? Então, estamos aprendendo, né? Um passo de cada vez e eu tentei contar boa parte da história, até me alonguei, mas para dizer que o maior aprendizado é que sem a bênção dele não dá. Para mim não dá não. Chegou no momento que eu falei, que eu achei que dava e percebi que não daria. E quando eu falei, Senhor, me ajuda, deu errado, eu não consegui, ele estendeu a mão, mais uma vez, como ele sempre faz. Como ele sempre faz, um coração contrito, um espírito quebrantado, ele não despreza, diz a palavra, né? E meu coração precisou ficar quebrado para dizer, Senhor, eu preciso. Então, o mínimo que eu preciso fazer é testemunhar que Ele é bom, que Ele ouve a nossa oração, Ele responde a nossa oração, Ele espera um coração contrito. Eu não posso confundir a confiança que Ele me deu como um dom, inclusive, com prepotência, sabe? E quando alguém fala comigo assim, vai, que Deus está com você, eu falo, vou orar para ver se é isso mesmo, porque Ele tem que estar. Com isso, cara, surgem muitas oportunidades de negócios que não são legais, não são lícitos, não são retos. Eu falo, esse caminho não é para mim. Já sei onde vai dar. Daqui a pouco eu vou ter que ficar resolvendo problemas. E como eu viro para ele e falo, Senhor, me ajuda nesse rolo que eu entrei que não era coerente com a sua vontade, sabe? Então eu me orgulho de dizer que a gente trabalha muito com o governo, nunca tivemos um caso de propina, o que é uma crença muito forte, né? O governo é muita corrupção, e deve ter, mas até quem pede sabe para quem pede, né? Quando a gente senta com um órgão público, a gente fala, nossa empresa é muito reta, a gente trabalha assim, de forma muito transparente, ele já sabe qual é a pegada da nossa empresa. Então, é isso um pouquinho do que Deus tem feito. Deus é bom, meu irmão, o tempo todo Deus é bom, O tempo né? todo. E Deus fala muito com a gente, literalmente. Hoje, nas 25 leis bíblicas da Sociedade com Deus, que é um livro que eu estou lendo, William Douglas, se eu não me engano, a 19ª, 20ª, é sobre paciência.
que é literalmente um pouco do que você está contando aqui. Eu li hoje, não consegui ir na academia, por causa do nosso horário. Um pouco antes, eu falei, Deus, ó, não vai dar tempo de eu ir na academia, fui para a bicicleta lá de casa. E eu pensando assim, falei, vou ler aqui o capítulo, e foi sobre paciência, dizendo que, né, a palavra, o resumo do capítulo era, ore, mas ore também para não tentar antecipar aquilo que Deus tem para você. Tenha paciência e siga o processo. E foi para mim aquilo dali, né? É para todos. Se você está exemplificando e trazendo isso daqui, talvez para o Fred, para as pessoas que estão assistindo, não tente tomar o lugar para você mesmo. Porque eu ouço e lembro de não cometer os mesmos erros. Né? Não tomar o lugar de Deus. Eu creio muito que Deus nos chama para a ousadia, mas com responsabilidade, Sim. Escutando a voz dele. Esse capítulo aqui, esse episódio, está falando também muito sobre o que eu tenho escrito lá no Instagram, atitude faz. A gente precisa de ter atitude para fazer, mas não é com a força dos nossos braços, a gente faz, mas quem vai realizar é a fé que você tem, a fé que eu tenho, a fé que o Fred tem, a fé que as pessoas têm, que estão assistindo, mas é necessário, depois que a atitude faz e a fé realiza, a humildade precisa manter, cara. Sim. Assim, a gente precisa manter, sabendo que não veio através de nós. Sabe o que eu senti falta ao longo do tempo? E que eu pensei e falei, sabe o que faltou? Mentores. Sim. Faltou mentores. Hoje é engraçado esse negócio de envelhecer, né? Quer dizer, eu não tô tão velho, tô com 40, dizem que 40 é o novo 30, né? Sim, sim. Mas eu falei, cara, se eu tivesse um empresário amigo com bagagem me aconselhando lá atrás, ele teria me dito, cara, não alavanca, não dá um passo maior do que o que você deu. E esse é um recurso que Deus dá, são conselhos, né? Então, por exemplo, esse canal que vocês disponibilizam aqui de troca de experiência é uma benção, porque quando você assiste alguém contando a sua história para se promover, o que você vai ouvir? Vai, cara, arrebenta. O sonho está em você, siga a sua paixão. Eu te falei, cara, que paixão o quê? A gente tem que fazer o que é necessário. Né? Com o dinheiro que nós vamos ganhar do fruto do nosso trabalho, realiza as paixões, viaja, faz o que quer fazer. Mas o caçador de clique, que é muito comum hoje no nosso dia, ele nos dá conselhos que são agradáveis para os nossos ouvidos. E o conselheiro de verdade vai bater na nossa cara e falar, olha, eu já tive sua idade, eu já estive nessa situação. Não faça isso, esse caminho está errado, o caminho é aqui. Então, hoje, para os amigos próximos, eu tenho um prazer enorme de encher a paciência deles, principalmente pequenos empresários, quem está começando. Eu lembro de um amigo meu que virou e falou assim, cara, eu estou aprendendo a viver com crédito. Eu falei, para com isso, rapaz, você é besta, como diz o mineiro, né? Para com isso, bicho, que viver com crédito? Viva com dinheiro na conta. Né? E algum amigo eu pergunto, cara, como está indo o negócio? Ele está bem, está dando quanto de lucro? Ah, eu tenho que fazer essa conta. Faz essa conta. Se você não tiver esse número, fecha o negócio. Ele, não, cara, que isso, está indo bem, estamos crescendo. Mas minha pergunta é o quanto está dando de lucro? O quanto você está retirando? Não, eu não estou retirando, mas vai melhorar. Falei, então, faça uma conta certa. Veja se realmente o seu negócio está nessa fase de maturação, sim, que é o momento de investir e não ter retorno, o investimento, que é normal. É normal. Ou se você já passou desse ponto e está num negócio ruim que não dá lucro, e você está se endividando enquanto poderia estar focando sua energia em outro negócio. E isso são coisas que os mais velhos ou os mais experientes podem ensinar para os mais novos, sabe? Quando a gente abre um negócio, é como se fosse um filho que a gente quer que todo mundo elogia, que todo mundo fala vai bem, e você fica com medo de diminuir, de enxugar, de desligar, né? De dizer, olha, estamos passando uma fase difícil, eu vou tirar menos. E são coisas extremamente necessárias, né? Então, canais como esses, onde a gente ouve histórias de verdade, eu tenho sido muito edificado pelas histórias que você tem trazido aqui. Eu espero que contribua também com quem está assistindo e está sonhando, porque é um privilégio a gente poder ouvir quem já passou algumas coisas e aprender sem ter que passar. Lindo, cara. E assim, é uma briga, vou usar um termo em inglês, coach e mentor, né?
A gente conflita muito com isso aqui, porque a gente não quer pessoas que venham aqui falar que está tudo bem. Está tudo bem, ótimo, mas conta a história para chegar no tudo bem. Porque não tem tudo bem de primeira. Não existe isso, né? E realmente é um canal para a gente poder trocar esse tipo de ideia aqui. Pessoas comuns, com histórias inspiradoras e que a gente pode bater um papo aberto mesmo. E no final a gente vai pegar essa história sua, que é linda, maravilhosa, e de hoje, de sucesso, e te convido para daqui a um ano, tenho certeza que o Jornada Cast vai estar aí ainda, para a gente contar outras histórias. Olha, eu tô bolando umas histórias boas aí. Nós estamos bolando as histórias boas que estão nascendo talvez hoje. É verdade. Nós vamos orar por isso, né? Assim, nós não tomamos decisões precipitadas, a gente vai orar por isso, mas eu já tive esse insight aqui, palavra bonita, né? Daqui a um ano talvez a gente contar o que é esse propósito que começou há 5 meses atrás. Você não está aqui à toa, você não veio dos Estados Unidos para cá, de uma hora para outra, me manda mensagem, é quarta-feira, amanhã eu estou em São Paulo, você está em outro lugar. Nós só tínhamos hoje esse horário, é verdade, que são, enfim, 11 horas da noite aqui, gravando de uma quarta-feira. Meu irmão, obrigado mesmo por esse tempo precioso aqui, de muito aprendizado. Um papo, eu vou falar que é um papo, não que os outros não tenham sido reais, mas um papo real, de um case de empreendedorismo, de carreira, de esforço, de trabalho, de excelência, mas o principal, de quebra pelo caminho. E não é só a quebra financeira, velho, é a quebra do caráter que hoje tem talvez um novo homem aí no Marconi, tendo o prazer de eu acompanhar e de você estar cuidando da sua família e de tendo um tempo de qualidade com a sua família. Graças a Deus. E estar te vendo aí mais jovem, né? E obrigado que sua esposa continue cuidando do marido, né? Porque está muito bem aí para 40 anos. Quero ver sem barba pintada da próxima. Olha, vai ficar interessante. Cara, muito obrigado. Um privilégio, um prazer. E sucesso para vocês aí na jornada. Valeu, moçada. Obrigado por quem acompanhou esse papo. Curta, compartilhe. Enfim, se a gente tem alguma história inspiradora sobre empreendedorismo, carreira, sobre quebra no meio do caminho, né? Tá aí a história do Marconi. E, de fato, nós vamos ter um próximo episódio. Anota aí, eu vou tirar esse corte depois. Hoje aqui são 8 de novembro de 2023, às 11 horas da noite. Eu tenho certeza, vai ser da vontade de Deus, mas eu estou profetizando que a gente vai contar uma outra história que possivelmente nasce aqui hoje. Aguardem. Valeu, até a próxima. Obrigadaço, viu, cara?